Cumprimentar a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Se tiver um exemplar da Bíblia Sagrada, eu agradeço, por favor, que rapidamente apanhem. Eu gostaria de fazer menção de um texto que está na Bíblia Sagrada, que vai nos levar para a mensagem que o Senhor nos confiou para esta manhã durante a madrugada. Se tiver na sua Bíblia um livro que tem o título de 2 de Samuel, eu agradeço que localize este livro e abra o texto. Se você tiver com um canão cristão, como a Bíblia Sagrada, certamente tem um capítulo 12, eu agradecia que levasse a olhar para o capítulo de número 12. Seja engrandecido Deus. Quem está disposto a ouvir Deus falar? 2 Samuel, capítulo de número 12. Se achou, diga amém. Se não achou, diga me esperem. Nós vamos exercitar o dom do Espírito, ou fruto do Espírito, a paciência, e vamos esperar os irmãos. Deus seja louvado. Eu quero ministrar hoje sobre o tema restauração familiar. E com isso quero dizer que a sua família, não importa o que ela esteja a viver, ela será restaurada. E eu quero pegar como exemplo de uma das famílias, para não dizer mesmo, da família mais importante para o israelita ou para Israel, a família de Davi. 2 Samuel, capítulo número 12, está assim escrito: o Senhor, pois, enviou Natã a Davi. E entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: havia uma cidade de 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera em companhia dele e de seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço. E ela tinha como filha. Chegou um viajante à casa do rico. E este, não querendo tomar das suas ovelhas e do seu gado para guisar para o viajante que viera a ele, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então a ira de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse a Natã: viva o Senhor, que digno de morte é este homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quadruplo, porque faz tal coisa e não teve compaixão. Então disse Natã a Davi: esse homem és tu. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, e te dei a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá, e se fosse pouco te acrescentaria outro tanto. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o Eteu, mataste a espada, e a sua mulher tomaste para ser tua mulher. Sim, a ele mataste com a espada dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa. Porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e a darei o teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres à luz deste sol. Pois o que tu fizeste em oculto, eu vou fazer perante todo Israel à luz do sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Tornou Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, quando este feito, ou porque deste lugar a este feito, e permitisse que os inimigos do Senhor o blasfemassem, o filho que te nasceu certamente morrerá.
Então Natan foi para sua casa. Depois o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, de sorte que adoeceu gravemente. Amém. Tenha a bondade de sentar-se em nome de Jesus. Meu Deus. Feche os teus olhos um instante, vamos orar a Deus. Espírito de Deus vivo, tributos de louvor, de honra fizemos diante do teu nome, pois não há ninguém, Senhor, a qual seja merecedor da honra, da glória e da adoração. E nesta manhã, Senhor, com todas as nossas forças, com todo o nosso espírito, com toda a nossa entrega, nós tributamos louvores e honra diante de Ti. Pedimos a Deus que mais uma vez nesta manhã abras com porta dos céus e derrama neste lugar o que nós nunca ouvimos, nunca vivemos, nunca sentimos, nunca percebemos, de formas que não haja oposição ao seu agir. Sejam localizadas todas as forças malignas, escondidas, infiltradas, alojadas em corpos ou em objetos. Em o nome de Jesus, abandone esse espaço imediatamente. E que o fogo do Teu Espírito, Deus, possa aquecer este lugar de formas, ó Deus, que se torne insuportável a convivência maligna nesse espaço. Que esse lugar seja reservado tão somente para os filhos que se chamam seus e te adoram. Porque está escrito na sua palavra que se o povo que se chama pelo meu nome, se eles orarem, buscarem a minha face e converterem os seus maus caminhos, então eu virei dos céus. Ouça, Deus, a oração desse povo. E permita, Senhor, que nós possamos sair daqui com a consciência, Senhor, que Tu ouviste e falaste. Porque Teu é o reino, poder e glória para sempre. Amém. Seja Deus engrandecido. Se é para o Senhor, faça em condições. Gostaria que você prestasse toda atenção. Eu tenho pouquíssimos minutos, já deve ter simplesmente alguns 45 minutos para falar. Vocês sabem o que é que está a rir? By the way, quando nós ouvimos falar sobre Davi, e quando nós ouvimos a história fascinante que por meio de Davi, na casa de Davi, usando a casa de Jessé, Deus havia de suscitar o Salvador da humanidade. Tremos os nossos sentidos espirituais e nos interessa a história de Davi. Quando nós nos apercebemos da forma com que Davi foi chamado e ungido por Deus, como o contexto deu o lugar, como o Samuel visitou a casa de Jessé para dizer que Davi era o escolhido de Deus. Isso inspira-nos e motiva-nos a crendo que, apesar de toda dificuldade que nós vivemos, existe um dedo que está apontado para nós, o dedo do Senhor, e ninguém impedirá aquilo que o Senhor preparou e vai fazer em relação às nossas vidas. Quando nós vimos que um simples pastor de ovelhas se torna no rei de Israel mais conhecido e aclamado por toda a história universal, nós conseguimos compreender que de facto há possibilidade para qualquer pessoa que tenha começado o seu caminho muito mal terminar bem. A história de Davi é bastante inspiradora, provoca em nós força e o desejo de querer vencer e também repetir o caminho que ele fez. Mas essa história é interessante porque Davi já está morto. Porque ninguém suportaria ter o Davi como líder seu. Pouca gente permaneceria ao lado de Davi se ele estivesse vivo. Imagina que o seu líder, seu pastor, seu líder em qualquer dimensão tenha tido as atitudes de Davi. Você já tinha lhe abandonado há muito tempo. É bonito quando nós ouvimos a história, mas quando nós vamos viver a história ao lado e perceber aquilo que Davi viveu, certamente ninguém conseguia suportar Davi.
Quando nós olhamos para a história de Davi, percebemos que dentro da sua casa, ele decidiu sair para ir procurar uma mulher que era casada com uma outra pessoa, e dormir com aquela mulher, e fazer filho com aquela mulher, e convidar o marido dessa mulher a sair da frente da batalha e vir para a sua casa, para entregar uma gravidez que não era do seu esposo, mas era de Davi, para que ela assumisse, e em ato contínuo ofereceu prendas a ele para que ela aceitasse. Ele colocou sentado à roda da mesa dele para que ele se embebedasse e fosse vir na sua casa. A mulher decidisse ir para a sua casa para deitar com a sua mulher. Tudo isso perpetrado pelo rei mais influente da história universal. Imagina você ter um líder nesta dimensão, você ser impactado, transformado, ou melhor, ser acompanhado de um líder nessa dimensão. Ninguém quer ter um líder como esse. Ninguém quer caminhar com um líder como esse. Ninguém quer ser ensinado por um líder como esse. Imagina Davi dirigindo o povo inteiro com essa mancha no seu currículo, com esse histórico que toda a gente conheceu, toda a gente viveu, toda a gente se apercebeu. Não foi escondido para ninguém. Toda a gente ficou a saber deste lado de Davi. Por causa disso, Davi vai perder gente influente do seu lado. Um deles chama-se Aitofel. Aitofel é dos seus conselheiros muito mais sábio, o mais sábio que ele tem à sua volta. É daqueles que o seu conselho é certeiro. Davi é um homem bem sucedido porque ele tem gente poderosa à sua volta, sábios que o aconselham da melhor forma. Mas quando Aitofel, debaixo de toda a sabedoria que ele tem, ouviu acerca da atitude de Davi, tudo que Aitofel vai fazer é abandonar Davi. Aitofel era um homem velho, significa que era um homem maduro, pelo menos dentro de uma perspectiva de idade, cria experiências, experiências trazem maturidade. Dentro dessas expectativas, era suposto nós dizermos que Aitofel era um homem maduro. Mas ainda assim, com toda a maturidade que tinha, com o nível de sabedoria que tinha, não teve capacidade de suportar esses erros ou esses traços e defeitos do caráter de Davi. Aqui uma questão moral em relação a Davi. Davi teve uma posição que contraria a moral de qualquer liderança, a moral de qualquer líder. E o seu maior conselheiro, que por coincidência é também tio de Batseba, a mesma mulher que Davi dormiu com ela, não conseguiu suportar o facto do seu líder ter tido aquela atitude. O que a Bíblia vai dizer é que Aitofel abandona a Davi. Davi está abandonado pelo seu mais poderoso conselheiro. Eu falo isso tão somente para eu conseguir lhe colocar dentro do contexto e você se posicionar na fotografia. Como foi difícil para todas as pessoas que estavam à volta ser lideradas por Davi com aquela atitude. Eu falo de Aitofel que abandonou, e obviamente faltar-me tempo de falar de outras pessoas que vão abandonar por causa da atitude. Davi tem uma promessa da parte de Deus. Davi foi escrito no memorial da eternidade, que seria o rei dos mais influentes, dos mais poderosos do mundo. Todavia, Davi tem essa mancha. Ele está a ter um problema que invadiu a sua casa, invadiu a sua família. Ele tem uma promessa que a sua família, o nome da sua família seria perpetuado, ou seja, viveria eternamente pela via ou pelo viés de Messias. A promessa não é simplesmente de Davi, a promessa é da família inteira de Davi. Mas Davi permitiu agora, por todo esse contexto, que esse mal entrasse em sua casa. Imagina que o homem está a fazer tudo certo, até agora não cometeu erros nenhum, está a fazer uma excelentíssima caminhada, foi ungido diante dos seus irmãos para ser rei da nação de Israel, saiu daquela unção, foi no campo de batalha, derrubou a Golias. A partir daí a Bíblia Sagrada vai dizer que Saul vai o perseguir, vai andar a sua trás. A Bíblia diz em ato contínuo que ele vai fugir e não aceita colocar a mão a Saul, porque ele respeitava a unção que estava sobre a cabeça de Saul. Até agora Davi respeita princípios, respeita normas. Até agora Davi é um homem que não cometeu erros nenhum e caminha para a realização, a manifestação do poder e da glória de Deus.
Mas a Bíblia diz que logo depois dele ter tomado a posição de rei, ele deixou de ir para a guerra, deixou de se apresentar na guerra. Ele é um homem guerreiro, ele é um homem valente, ele é um homem batalhador, ele é um homem de vitória, ele é um homem de conquistas, ele é um general de 4 estrelas, ou ainda de 5 estrelas. É um homem poderosíssimo. Os inimigos todos de Israel tinham medo de um homem chamado Davi. Mas porém a Bíblia Sagrada vai dizer que Davi, apesar de todo esse sucesso que ele tem, conhecido internacionalmente, ou nacionalmente e internacionalmente, um sucesso público, mas vai começar a ter um grande fracasso na família. Aqui nós temos o paralelo de 2 situações. Primeiro, ele tem um sucesso público quanto à sua posição, mas ele tem um fracasso na sua família. Na verdade, tomara que fosse o contrário. Tomara que ele tivesse um fracasso público e um sucesso na sua família. Mas a Bíblia diz que aqui uma inversão. Ele está tendo um fracasso na sua família, porém ele está tendo um sucesso público. A família de Davi está às portas da destruição. A família de Davi está às portas da extinção. A família de Davi está às portas de ser destruídas. Um ato de Davi, uma decisão de Davi, um comportamento de Davi está a colocar em risco a família inteira. Aqui é importante nós sublinharmos que as nossas atitudes, ou quer as nossas decisões, elas podem ter uma influência direta na nossa família, para o bem ou para o mal, para a destruição ou para a construção. Nós podemos destruir famílias simplesmente por uma única atitude, um tanto quanto egoísta, ou uma atitude que tende tão somente a buscar satisfação pessoal. E quando o indivíduo se encontra dentro de uma família, necessita de perceber que a sua satisfação já não é pessoal, a sua satisfação é coletiva. Davi desrespeitou esse princípio fundamental. E a Bíblia Sagrada diz que um homem chamado Natan, profeta, é amigo seu, é verdade, mas é um profeta do Senhor. E você sabe muito bem, dura coisa é ter um amigo profeta. É mais fácil teres um amigo pateta, que ele vai concordar com tudo que você faz, vai sorrir com tudo que você faz, vai lhe bater palmas. Mas se você tiver um amigo profeta, ele jamais vai concordar com as tuas misérias. Se você tiver um amigo profeta, ele vai encarar todos os dias, custe o que custar. O mais importante não é agradar o teu coração, o mais importante é corrigir a sua atitude. Nós vivemos tempo que estamos rodeados por pessoas que nos batem palma, nos batem nas costas, nos empurram para a frente, em cima dos nossos erros, dizem que declaram que está tudo muito bem. Dificilmente encontramos pessoas que têm coragem de levantar o dedo indicador e nos dizer o que está errado. O maior problema que existe à volta de muita gente é o tipo de amizade e de conexões que você tem. O teu networking é um networking que vai lhe destruir, que vai acabar consigo. Porque eu não sei se você sabe, se você de facto quiser ter sucesso no seu casamento, cuidado com o conselho das pessoas que não tiveram sucesso no casamento delas. Porque o diabo vai querer sempre arrastar ao abismo algumas pessoas que estão bem nos seus casamentos. Isso é uma estratégia do inimigo, é uma tática do diabo. Você lembra-se que a Bíblia Sagrada diz que lá em cima, nos céus, quando o diabo está a cair, ele não vai cair sozinho. Ele vai levar algumas pessoas para arrastar na sua queda. Quem tem problemas sérios no casamento, ele deixa de acreditar na instituição do casamento e aconselha outras pessoas também para não acreditarem na instituição do casamento. Quem tem problemas familiares, ele deixa de acreditar que é possível ser feliz no casamento e começa a desincentivar as outras pessoas para buscar a felicidade no casamento. Por essa razão, antes de você ouvir o conselho, ouça quem é que está lhe aconselhar, porque algumas vezes as pessoas querem lhe dissuadir de lutar das suas famílias, porque eles tiveram fracasso nos seus casamentos e querem companhia para o fracasso.
Mas para a glória de Deus, eu venho lhe dizer que você não pode ser companhia de fracasso de ninguém. Cada um que tenha o seu fracasso e que a tua história seja escrita de forma diferente. E eu vim profetizar para você que você não vai ter o destino da sua amiga, você não vai ter o destino do seu primo, da sua prima, do seu tio, nem muito menos o destino da sua mãe. O Senhor manda lhe declarar que você fará diferente e será um exemplo para as gerações. A sua família continuará a crescer forte e firme para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro em nome de Jesus que há de haver um reboliço no inferno, e aquilo que está a ameaçar a desgraça da sua família, nesta manhã, pelo poder que há no nome de Jesus, nós declaramos que está falido em nome de Jesus. Nós decretamos fracasso em todo ataque da sua família. Eu decreto falência em toda arma do inimigo contra a sua família, que entra pelo seu esposo, pelo seu filho, ou por um ambiente que foi criado em casa. Eu declaro em nome de Jesus que seja destruído agora. E se você pode tomar posse da vitória na família, recebe em nome de Jesus. Oh my God. Se você não deu certo no seu casamento, então não aconselhe a outra pessoa a desistir só porque você não deu certo. Se você não conseguir superar determinadas coisas, não fala para ela que as mulheres são todas assim, ou os homens são todos assim. Porque se o teu homem foi assim, não significa que... Não generaliza a coisa quando a situação é particular. Não envolva todo mundo quando os demônios da família do seu marido não são os demônios da família do meu marido. Cada um suporta e luta com os seus demônios. Eu estou a lutar com os meus, e não me traga os teus para minhas lutas, porque eu creio que é possível vencer os demônios da família dele, e nós sermos felizes para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mas, queridos irmãos em Cristo, a verdade é que a Bíblia diz que Davi está em uma situação, no mínimo, constrangedora, e que com toda certeza anuncia perigo, inclusive acerca da sua liderança na nação de Israel. A família tem um peso muito grande no seu bem-estar, na sua administração ou no exercício da sua liderança. Se as coisas não estiverem bem a nível familiar, você não vai conseguir fazer uma liderança em condições. Ninguém consegue liderar em condições quando a sua família não está bem. A família de Davi estava completamente destruída, ou pelo menos ameaçada em destruição. Eu decidi prestar atenção em relação às atitudes de Davi, que o fez com que ele conseguisse restaurar a sua família. E eu quero partilhar com a igreja hoje, tão somente, 7 estágios da recuperação familiar. 7 estágios para restaurar a sua família. 7 estágios para mudar completamente a sua família. 7 estágios para ir à busca daquilo que se perdeu na sua família. 7 estágios para colocar Satanás fora da sua casa. 7 estágios para pisar na cabeça da serpente. 7 estágios para você ter a sua felicidade de volta. 7 estágios para você segurar a sua família de volta. 7 estágios para que ninguém arranque aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Porque é este o propósito que eu tenho nesta manhã. Nesta manhã eu vim lhe dizer que se você perdeu, você ainda pode recuperar. E se você está prestes a perder, você não vai perder. E se você vai entrar, você não vai perder. Porque a mão de Deus, ou a boa mão de Deus, há de lhe proteger. E eu não falo isso simplesmente por uma declaração de um pastor que está entusiasmado por causa do teu casamento tem de dar certo. Mas eu falo isso debaixo de um poder e autoridade do Espírito Santo. Significa que as estruturas espirituais que são criadas após a palavra declarada, eu não vim brincar de discussão com o inimigo. Eu vim declarar e fazer coisas acontecer no Espírito. Eu vim dizer em nome de Jesus que se existisse algum mal na sua família, ou se pesa algo na atmosfera da sua família, que os casamentos todos vão de ralo abaixo, hoje eu vim colocar um stop nisso, comandado pelo Senhor, para dizer que acabou o tempo de destruição da sua casa. Tem aqui alguém para que o inimigo conheça e saiba que o tempo de restauração começou. Será que tem alguém que pode glorificar ao nome do Senhor? Que bovia caçamada.
Aleluia. A primeira atitude que eu vejo em Davi, querido, é que apesar de tudo que aconteceu, apesar de ele ter ouvido do profeta Natan acerca das questões que haviam de acontecer na sua família, apesar dele ter percebido que ele cometeu o erro, Davi nunca perdeu o controle da situação. A primeira atitude é exatamente essa. Você pode perder tudo, pode perder o dinheiro, mas não perca o controle da situação. A questão é que nada está perdido. O facto de estar a acontecer coisas menos boas não significa que terminou a situação ou o casamento. Lembra que a Bíblia Sagrada diz que em um certo tempo Jesus apareceu em bodas de Caná da Galileia, vendo um casamento, o vinho acabou. Era necessário manter o controle da situação, porque o vinho terminou, mas a vontade de Jesus por recolocar o vinho na festa não havia nem sequer ainda usado. A Bíblia Sagrada diz que a mãe de Jesus foi ter com Jesus e disse: meu filho, o vinho terminou. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo disse: mulher, ainda não chegou a minha hora. Jesus não disse que não havia de fazer, ele simplesmente disse: ainda não chegou a hora. Ele não disse que o casamento vai terminar, ele simplesmente só disse: ainda não chegou a hora. Ele não disse que tudo está perdido, ele só disse: ainda não chegou a hora. Se você vir melhor que não está a acontecer nada, não significa que terminou tudo, só significa que ainda não chegou a hora. Não significa que Deus não respondeu a sua oração, que Ele não ouviu a sua oração. Ele ouviu a tua oração, sabe da tua dor, sabe da tua luta, sabe dos teus problemas, mas ainda não chegou a hora. Há tempo para tudo debaixo dos céus. Há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo de lutar, há tempo de vencer, há tempo de plantar e há tempo de escolher o que plantou. Já chegará o tempo que Ele vai responder a sua oração. O que é necessário é não perder o controle da circunstância. Lembra que o Lázaro morreu, mas Jesus Cristo estava presente, e a Bíblia Sagrada diz que o morto de 4 dias ressuscitou. Mesmo depois da morte, não terminou ainda. Pastor, ele já saiu do casamento, mas a coisa ainda não acabou. Pastor, ele já pediu divórcio, mas a coisa ainda não acabou. Pastor, ele já chamou a família, reuniu com toda a família, mas ainda não acabou. Não perca o controle da situação. Segura a situação. Creia que o teu Deus é um Deus restaurador, e aquilo que se perdeu pode voltar, e aquilo que se arrancou pode ser plantado outra vez, porque a esperança na árvore que se for cortada, ao cheiro das águas, ela voltará a crescer. Eu estou a declarar em nome de Jesus Cristo, apesar de já terem arrancado ele de casa, mas não arrancaram Deus do teu casamento. Tem aqui alguém que está pronto para me ouvir? Não importa a quantidade da tempestade, Ele está dentro do barco. Não importa a quantidade de luta, Ele está consigo naquele lugar. Simplesmente está a dizer: ainda não chegou a hora. E eu tenho para mim, segundo a minha sensibilidade do relógio profético divino, que o tempo de alguém que está aqui nessa sala está a chegar. Aliás, eu estou aqui para anunciar que o teu tempo chegou. Eu vou repetir mais uma vez: eu estou aqui para anunciar que a tua hora. Tem aqui alguém que pode escandalizar o inferno, dizer para ele: chegou a minha hora. Nada está perdido. Tenha o controle da situação. Não importa o que está a demorar a acontecer na sua vida, nada está perdido. Não importa qual é o vendaval que está acontecendo na sua vida, nada está perdido. Não importa quantas armas estão apontadas contra ti, nada está perdido. Não importa se disseram que vão lhe arrancar do lugar que você está, nada está perdido. Não perca o controle da situação. Você precisa de chamar para ti o controle da situação. Tem alguém do teu lado, diga para ele: não perca o controle. Fala para ele: não perca o controle. Diga para ele: segura isso, não perca o controle. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que Davi ouviu tais palavras, mas todavia ele não perdeu o controle da situação.
Ele sabe que cometeu erros, mas ele não perdeu o controle da situação. Ele está ouvindo uma palavra de Deus acerca da destruição do seu casamento, mas ele não perdeu o controle. Não coloque as tuas emoções à frente. Não coloque os seus desejos imediatos à frente. Não toma decisões em cima de situações que são passageiras. Não toma decisão simplesmente porque algo está me doendo, o meu coração está apertado, eu tenho que tomar uma decisão. Acalma o seu coração. Pastor, eu estou a orar e não estou a ver resposta. Acalma o teu coração. Você nunca vai viver resposta de Deus enquanto o teu coração te ver da forma que está. O Senhor não fala com corações agitados, Ele fala com corações calmos, que estão em paz, que estão pacíficos. Ele não se comunica com corações que estão agitados, porque você não tem capacidade nem habilidade para compreender a sua voz. É necessário paz para entender aquilo que Ele está a falar. Por esta razão, acalma o seu coração, segura o controle, porque se você não segurar o controle, o diabo vai ter o controle da sua vida. Ponto número 2 que Davi teve foi o reconhecimento. Ele reconheceu que cometeu erro. E ele sabe onde está posicionado o erro. E ele está em condições de corrigir o erro. Essa aqui é a grande questão. Quando você está casado com alguém que sabe reconhecer erro e está disposto a corrigir o erro, dê-lhe oportunidade. Porque significa que o coração dele está preparado para se endireitar. Mas quando você está casado com pessoas que não sabem admitir erros e não sabem corrigir erros, você vai ter que jejuar muito, porque isso é um demônio que está sentado no coração da pessoa. Toda vez que o inimigo quer destruir o casamento de alguém, endurece o coração das pessoas. Quando há endurecimento do coração das pessoas, não existem conversas, logo não existe entendimento. Se não houver entendimento, obviamente que haverá lutas dentro de casa. Não haverá comunicação. Eu vou repetir, não haverá comunicação. Não confunda falar com comunicação. Tem muitos casais que falam, mas não se comunicam. Tem muitos casais que trocam palavras, mas não se comunicam. Porque nós nos tornamos especialistas, aliás, poliglotas. Falamos 5 línguas, 7 línguas. Falo inglês, falo francês, falo swahili. Também consigo falar muito bem o árabe. Estou a aprender o chinês. Eu consigo falar 5 línguas. E ainda tem uma outra língua. Eu falo línguas estranhas. Glórias a Deus, aleluia. Mas você não consegue falar com o seu parceiro. Do que vale falar tantas línguas, se a língua verdadeira que você devia aprender a falar, não consegue falar? Se a língua de casa você não consegue falar. Se a língua que você devia ser especialista, você não é especialista. Essas línguas todas caem por terra porque você tem uma boa linguagem, mas não tem uma boa comunicação. Terceira coisa que me chama a atenção em Davi é a submissão. Ele se submeteu àquilo que Deus estava a falar para ele. E preste toda atenção, por favor, porque eu me submeto não por causa da pessoa, mas por causa do princípio. Um dos maiores enganos que o diabo leva na sua casa é que você não deve se submeter porque ele não é uma boa pessoa para ti. E o que você não sabe é que submissão não é uma questão da pessoa que você se submete, é uma questão do princípio que você está a obedecer. Não tem nada a ver com pessoas, tem a ver com princípios. Posso lhe provar. Jesus Cristo saiu de Nazaré, foi até lá no Rio Jordão, às margens do Rio Jordão, mas encostado a Galileia, tão somente para ser batizado. E a Bíblia Sagrada diz que João disse para ele: tu vens a mim para que eu te batize? Ele disse: sim, João, deixa. É necessário que eu cumpra toda a justiça. Eu preciso me submeter, porque se eu não me submeter, eu não vou conseguir exercer o meu ministério. Não é por tua causa, João, é por causa do princípio. Não é por você ser menor ou maior, é por causa do princípio de submissão. E você vai perceber que quando Jesus Cristo foi batizado, o que aconteceu? Os céus se abriram.
É impossível você ver céu aberto se você não for submisso, porque o problema não é a pessoa, o problema é o princípio. Os céus se abriram, ele ouviu Deus falar, a pomba desceu sobre ele, porque ele obedeceu o princípio. Se você está a orar para que o seu casamento seja restaurado, mas você não se submete ao seu marido, você não vai ver restauração nenhuma. Porque os céus só se abrem na cabeça de gente que se submete. Princípios. Princípios. Se você quebra um princípio, o princípio te destrói. Se você quebra um princípio, você deixa de receber da parte de Deus. É um princípio fundamental que você tem que cumprir. Isso não é negociável. Isso é algo que você tem que fazer. É princípio. Submissão. Lembra que a Bíblia Sagrada diz que é para todo o povo de Israel, se esse povo que se chama pelo meu nome fazer o quê? Ouvir a minha voz, se submeter a ele, se converter, mudar os seus caminhos, então eu respondo. Deuteronômio capítulos 28. E a dizer que se atentamente ouvires a voz do Senhor, tendo cuidado de fazer tudo o que eu vos disser, todas essas coisas vos seguirão e vos alcançarão. Can I go a little bit deep, hein? O princípio da obediência é maior do que o princípio da oração. Se você ora e é desobediente, você não consegue ter resposta à sua oração. Porque o princípio da obediência vem primeiro do que o princípio da oração. Se quiser restaurar casamento, seja submisso. A Bíblia Sagrada diz que Davi se submeteu. Eu disse o quê? Davi fez o quê, igreja? Se submeteu a Deus. Ele disse, eu aceito. Primeiro, ele reconheceu. Segundo, ele submeteu. Ele disse, eu aceito. Eu preciso de vencer. Eu preciso de restaurar. Eu preciso de retirar esse inimigo que entrou na minha casa. Fui eu que dei essa legalidade. Ou foi eu que dei essa legalidade. Mas eu também serei quem for tirar esse inimigo daqui. Olha para quem está do teu lado. Diga para ele, aprenda só a se submeter. Fala para ele, aprenda a se submeter. Diga, todo mundo vai viver dessa submissão. Olhe bem para mim. Maria disse, façam tudo o que ele vos disser. Se vocês não fazerem tudo o que ele vos disser, não vai ter vinho nessa casa. Para ter vinho nesse casamento, façam tudo o que ele vos disser. Eu vou repetir, façam tudo o que ele vos disser. O maior problema é o seu coração que está duro. O maior problema é o seu coração que está endurecido. Pastor, como é que eu vou aceitar uma situação como essa? Se ele fez tal coisa, ela fez tal coisa, ela fez. Eu não sei se você está a orar para ela ou por ela. Há uma diferença em você orar para ela, significa que você está a orar para pedir a ela. Mas se você está a orar por ela, então você está a orar para Deus, para tocar nela. Quando você está a orar, você obedece àquele que você está a orar. Não obedece àquele para quem você está a orar. A obediência aqui, ela é vertical e não horizontal. Porque aqui na horizontal, o inimigo vai levantar várias circunstâncias. E ele vai se levantar inclusive. E você necessita de estar firme o suficiente para dizer, a minha conversa já não é contigo, agora a minha conversa é com Deus. Eu vou continuar a cumprir os meus princípios, porque eu creio que por meio desses princípios, algumas coisas serão quebradas. Você sabia que tem muita gente que tem demônio em casa porque não cumpre princípios? Tem muita família que está em decadência porque não cumpre princípios. Princípios muito simples. Posso falar sobre esses princípios? Posso falar sobre esses princípios? Princípios muito simples. Princípio número 1, perdoe. Princípio simples, perdoe. É o princípio que você mais tropeça. Você está sempre a fazer isso e está sempre a vir pedir perdão. Mestre, quantas vezes nós temos que perdoar no nosso próximo? 7 vezes? Não. Eu te digo, não 7, mas 70 vezes
Não importa quantas vezes vier te pedir perdão, você vai ter que dizer: eu te perdoo. Princípio. Princípio. Nós oramos muito aqui. Está a compreender? Pasme-se. O culto está a decorrer. Tem casais que estão aqui que vieram na igreja sem se falar. Cumprimentou toda a gente lá fora ao chegar, mas não cumprimentou a esposa quando acordou. E estão aqui, algumas vezes, sentados um ao lado do outro, debaixo de um nível de hipocrisia, com os seus corações cheios de orgulhos da luta. Eu tenho razão, eu tenho razão, eu tenho razão. It is not about, não é cerca de quem tem razão. É necessário abrir o teu coração e perdoa. Perdoe. Posso ser um bocadinho mais contundente com isso? Né? Antes de você trazer a sua oferta, Jesus está a dizer: vai ainda se reconciliar. Cumpre desse princípio básico. Cumpra o princípio básico. Se reconcilia ainda com seu irmão. E depois volta. Algumas pessoas não ofertam, deitam dinheiro no gasofilácio. Ofertar significa adorá-lo. Adorar significa ter intimidade com Ele. Ter intimidade significa você estar bem com Ele, cumprindo princípios. Se você não cumpre princípios, você não consegue adorá-lo em condições. São princípios básicos. É impossível restaurar sem o cumprimento desse princípio fundamental. Você precisa de estar submisso até o ponto de dizer que eu vou perdoar. Tem várias pessoas que estão aqui, que o que aconteceu há 3 anos você ainda não perdoou. Aconteceu o ano passado e você ainda não perdoou. Teu coração está amarrado. Ele vai ter que vir, ele vai ter que vir, ele vai ter que vir. Quem foi que disse que para perdoar precisam te pedir desculpas? Você não precisa que alguém te peça desculpa para perdoar. Perdão você libera porque você sentiu-se magoado e decidiu perdoar e tirar isso do seu coração. Se ele pediu desculpa ou não. Posso caminhar? Vai, Lord Jesus. Ok, eu tenho pouquíssimo tempo. A quinta coisa, estão na quinta? A quinta coisa, saiba. Quando a quarta? A quarta coisa é saiba ultrapassar. Olha para quem está ao teu lado, diga para ele: ultrapasse isso. Diga: não conviva com isso, ultrapasse isso. Veja a posição de Davi. A Bíblia Sagrada diz que ele ouviu a palavra, ouviu que ele estava condenado. A Bíblia diz que ele foi buscar Deus em oração. Ele estava em aflição. Mas em certo momento as pessoas se juntaram ao lado do quarto dele e começaram a conversar. Davi está a orar, mas ele não sabe que o filho morreu. A Bíblia Sagrada diz que Davi olhou para a porta e disse: já sei o que é que se passa. O filho morreu. Eu não vou continuar a chorar por algo que eu já não tenho o controle dele. Eu não vou continuar a segurar algo que eu já não consigo controlar. Eu vou preferir abrir mão disso. E a Bíblia Sagrada diz que Davi se levantou, foi para a casa de banho, tomou um belo banho. Aleluia. Tomou um belo banho. Ele está a dizer: se já morreu, eu ultrapassei.
Eu não vou matar minha vida no presente por causa de algo que aconteceu no passado. O que ficou no passado, ficou. Eu vou arrancar da minha memória, porque uma coisa eu faço, é que deixando as coisas que para trás ficam, eu vou seguir rumo ao prêmio, porque aquilo que está à minha frente já não depende daquilo que está a mim atrás. Eu não vou matar o meu casamento, a minha família, por causa daquilo que já aconteceu atrás. Eu já perdoei, já ultrapassei, e não vou permitir que isso influencie outra vez na minha vida. Se tentar aparecer na minha cabeça, eu vou dizer: Satanás, eu sei que é você, e eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Eu não vou ser escravo das tuas informações, não vou ser escravo das tuas palavras. Eu serei feliz porque eu sou feliz. Ela pode ter feito alguma coisa que lhe magoou. Ultrapasse. Ultrapasse. Tem coisas mais urgentes. A sua família é mais urgente do que isso. Seu futuro é mais urgente do que isso. Sua felicidade é mais urgente do que isso. Sua alegria é mais urgente do que isso. Isso não vai acrescentar mais nada na sua vida. É necessário cavar um buraco e dizer: eu vou te enterrar hoje. O teu funeral é hoje. Mortos não podem estar presentes no mundo dos vivos. Eu estou vivo e eu não vou permitir que coisas que já morreram, coisas que já passaram, coisas que já ultrapassaram, continuem a me prender no passado. Eu tenho o meu futuro brilhante na frente. Satanás, você não vai impedir aquilo que Deus preparou para mim, porque eu fui preparado para ser rei em Israel, e não é isso que aconteceu há pouco tempo que vai impedir a minha caminhada. Eu vim pregar para gente que não está conseguindo ultrapassar. Se você não tem força para sair, pelo menos dê as tuas mãos aqui, que eu quero te puxar desse buraco. Saia deste buraco hoje. Eu não sei até que ponto é que a tua memória está a lhe prender, até que ponto é que a tua memória está a lhe colocar debaixo de uma cisterna. Mas eu escrevi aqui para lhe dizer: saia desse buraco hoje. Sai, ultrapasse qualquer coisa que você esteja a viver. Número 5. Estou no número 5 agora? Deixa eu correr, já não tenho mais tempo. Número 5. Aproveite cada momento e cada minuto da jornada. Olhe bem para mim, por favor. Felicidade não é um estado. Felicidade é uma construção. Em cada momento da trajetória há um aspecto importante da felicidade. É necessário você aprender a curtir e a saborear o momento da vitória. Aprenda a reconhecer quando o seu esposo fez um esforço para te agradar. Aprenda a reconhecer quando a sua esposa fez um esforço para te agradar. Aprenda a reconhecer quando vocês estão a lutar para melhorar. Algumas coisas menos boas estejam a acontecer, mas tem coisas boas que estão a acontecer. É necessário aproveitar as coisas boas e relevar o melhor, e não relevar as coisas menos boas, porque eu não acredito que tudo é só guerra. Tem algumas coisas interessantes boas aí. É necessário aproveitar essas coisas boas. É necessário você dizer para ele: meu marido, eu te amo porque eu gosto desse teu lado, dessa tua virtude. Eu te amo porque eu gosto dessa sua capacidade. Tem coisas boas acontecerem, e quando você chama a atenção das coisas boas, elogia as coisas boas, você incentiva ele a combater as coisas más e a melhorar cada vez mais. Gente que não é incentivada, ela não melhora. Às vezes é necessário que alguém lhe abrace e diz: você tem coisas boas na sua vida que eu amo. Sinalize coisas boas acontecerem. Aleluia. Porque essas coisas que estão a acontecer boas, embora tenha acontecer coisas menos boas, quem está fazendo não é o diabo, é Deus. E pode ser sinal de que aquele que começou a boa obra, ele também continuará e aperfeiçoará. Um tempo, mas outro bocado do tempo. Uma curva apertada, outra mais larga, uma contracurva. Daqui a pouco você vai ver que aquele homem ou aquela mulher que era um monstro, na verdade se tornou o príncipe. Não que eu acredite que sapo vira príncipe, isso não existe. Mas eu acredito que alguns príncipes vêm vestidos como miseráveis. Quando você lhe dá um banho, daqui a pouco
Toda a majestade que estava escondida atrás daquelas roupas vem à superfície. E eu estou a declarar em nome de Jesus Cristo que este ano é o ano de você viver a majestade do teu casamento. Se você pode glorificar a Deus, glorifica a Deus. Good God Almighty. Aleluia. Tem alguém do seu lado, diga para ele, vamos aproveitar, diga para ele, a vida não é só tristeza, tem alegria, tem alegria, tem alegria, tem alegria, viva em alegria, aproveite os momentos de alegria, dança na presença do diabo, diga para ele, você tentou me matar ontem, mas hoje eu danço na presença de Deus. Você tentou destruir-me ontem, criar circunstâncias ontem, mas para a tua desgraça eu continuo feliz, eu continuo na presença de Deus. Não é esse problema que vai destruir a minha família. Eu creio no poder de Deus. Tem aqui alguém que pode glorificar aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Aproveite as coisas boas que acontecem em meio à caminhada, em meio à jornada. Tem coisas boas que acontecem. Oh, glória a Deus. Aleluias. Pastor, eu estou com raiva dele. Raiva é do diabo. Retira essa raiva. Coloca o amor de Deus. Pastor, eu não consigo suportar ela. Essa incapacidade também vem do diabo. Retira isso e começa a olhar para ele como aquele que veio para testar o teu coração, para te aprender, ou melhor, te ensinar a ser paciente, te ensinar a abrir mão do teu orgulho, te ensinar a perdoar. Tem pessoas que Deus coloca na tua vida de propósito. Você precisa de aprender a ser paciente, a perdoar, a abrir mão dos teus orgulhos, a andar com pessoas diferentes. Eu estou a decretar para ti em nome de Jesus Cristo que algumas vezes o problema não é ele, é o orgulho do teu coração que necessita de abrir mão e viver uma outra história. Eu vim decretar hoje em nome de Jesus que toda a força do inimigo na tua vida, no teu coração, na tua família vai cair por... Aleluia. Deixa eu terminar. Último ponto, aprenda a conquistar, mesmo debaixo de ameaças. Vou repetir, aprenda a conquistar, mesmo debaixo de ameaça. Casamento está em ameaça, a família tem ameaça, mas muitas vezes você para o projeto família por causa dessa ameaça. E a ameaça não pode de forma nenhuma lhe fazer parar com o projeto família. Há uma ameaça de nós destruirmos a nossa família, mas os nossos projetos continuam em pé. Você sabia que algumas vezes o Senhor usa o projeto que você tem para restaurar completamente a sua família? O projeto da família está em pé e o inimigo não pode destruir isso. Nós estamos a viver problemas, mas eu vou me levantar, vou entrar nesta guerra, vou fazer acontecer esse projeto, porque se eu largar, significa que eu estou a dar a vitória para o inimigo. Eu estou a dizer para o inimigo que eu abri mão e eu reconheço que você é mais forte do que eu. Mas se eu continuar a insistir, eu estou a dizer para o inimigo, eu ainda tenho esperança no meu coração, eu ainda tenho fé, eu não perdi a minha família, não perdi o meu casamento, eu continuo a lutar. Não é simplesmente lutar na oração, lute na tua atitude, na sua determinação, na sua reação, naquilo que você faz diariamente. Representa de facto qual é a tua posição. Se o inimigo vir que você não abrir mão dos vossos projetos, ele vai correr, porque ele entenderá que você não desistiu daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Olhe para o mesmo texto, no mesmo texto que tem a derrota de Davi, é no mesmo texto que tem uma das maiores vitórias de Davi. Eu estou a tentar lhe dizer que no mesmo momento que o diabo lhe ataca, é o mesmo momento que Deus está lhe dando uma grande vitória. A tua família não será destruída. Quem pode glorificar o nome do Senhor, glorifica Ele. Meu tempo acabou, fica em pé. Aleluia. 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 Fica em pé. Olhe para quem está ao teu lado, diga para ele: você não percebeu que o inimigo quer disfarçar? aquilo que o Senhor quer lhe entregar.
Eu preciso de orar por restauração de família. Eu preciso. E eu sei que eu não tenho espaço aqui para orar pela restauração da sua família, pelo número de pessoas que existem que necessitam de restaurar a família. Eu não tenho espaço aqui. Mas no lugar onde você está, tão somente levanta as suas mãos. Pastor, eu preciso de restaurar minha família. Pastor Gaspar, vem pegar no microfone, ajuda-me a orar. Levanta simplesmente as suas mãos, porque nós vamos restaurar a sua família hoje. Assim como Davi, apesar de toda ameaça de destruição, o restaurou. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que está a haver um reboliço, está a haver uma restauração na sua casa. Todo espírito presente na sua casa e na sua família, toda ameaça na sua casa e na sua família, eu repreendo agora em nome de Jesus. Esse espírito, esse demônio que trabalha na sua casa para destruir a sua família, para quebrar o seu casamento, eu repreendo agora pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Abra sua boca e comece a orar em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Alabagasomenenderebo shakalabadácia. Libra chamananderebo sikalabadai. Estamanagasomenenderebo shakalabia. Remende cloba shakalabagai. Endecatopequetomeneia. Haja restauração agora. Haja restauração agora. Haja restauração agora. Haja restauração agora. Adapagasemenenderebia. Lebra Shakalabanai. Começa a restaurar, Senhor. Começa a restaurar, Senhor. Começa a restaurar, ó Pai. Restaura esta casa. Restaura esta família. Restaura esse filho. Restaura esse marido. Restaura essa mulher. Alaba Shamanai. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Começa a restaurar, Senhor. Restaura agora, Pai. Restaura, Senhor. Restaura esta casa. Abadaga Somenei. Oh meu Deus amado, esta mulher sacrificou-se, Pai, para ter o lar que tem. Restaura, Pai. Este homem sacrificou-se para ter o lar que tem, para dar educação aos filhos. Não é agora, Pai querido, que o inimigo vai tirar minha cadabagância. Restaura, Pai. Restaura, Senhor. Restaura, meu Pai. Alabaga semeneia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo fracasso caia por terra agora. Caia por terra agora. Todo ataque do inimigo seja repreendido agora. Restaura, Senhor. Restaura, meu Pai. Restaura o amor dentro de casa. Restaura o amor dentro de casa. Restaura, Pai querido. Alabaga semeneia. Rabaganderebia candolebegácia. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Traga um coração que perdoa. Levanta as tuas mãos. Levanta as tuas mãos. Deus, não é fácil para esta mulher perdoar o que o marido fez. Não é fácil este homem perdoar o que esta mulher fez. Mas debaixo da autoridade da palavra pregada, Pai querido, traga um coração que perdoa. Traga um coração que perdoa. Toca agora, Senhor. Toca agora, Senhor. Nem quer lágrimas rolarem. Perdoa, Pai querido. Traga o perdão, meu Pai. Coloca o perdão dentro de casa. Coloca o perdão nos filhos. Coloca o perdão nos maridos. Coloca o pecado para semeneia. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Comece a restaurar. Comece a restaurar, Senhor. Comece a restaurar, Senhor. Satanás, você perdeu. Satanás, você perdeu. Feiticeiro, você perdeu. Esta casa está sendo restaurada. Esta família está sendo restaurada. Deus, traga de volta o marido que saiu. Restaura, Senhor. Deus, traga a mulher que saiu.
Traga de volta a mulher que saiu. Restaura, Senhor. Traga de volta o filho que saiu. Restaura, Senhor. Alabaga semenei. Está acontecendo. Restaura, Pai. Restaura, Senhor. Restaura, Pai. Restaura, Pai querido. Restaura, Pai querido. Alabaga semenei. Traga de volta, meu Pai. Traga de volta o amor dentro de casa. Traga de volta o perdão. Traga de volta a alegria. Traga de volta a felicidade no lar. Oh Deus amado Senhor, opera, Rei da Glória. Opera a restauração desta casa. Opera a restauração desta família. Opera, Deus. Quero te pedir, meu Senhor, atenda agora o meu clamor. Somos tua existência, a tua criação. Eu te peço pelo amor que não existe mais, como foi há muito tempo atrás. A alegria que existia no lar hoje se esfriou. O amor que não existe mais, o casal que pensa em se separar. O ódio invadiu corações. Só Deus pode restaurar esse amor. Só pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Ele é o Cordeiro que vem do céu para abençoar e restaurar seu lar. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir com fé. Sua família Ele irá restaurar. Só pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Ele é o Cordeiro que vem do céu para restaurar e abençoar. Só pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Ele é o Cordeiro dos céus e sua família Ele irá restaurar hoje. Coloque a sua mão em direção ao coração. Senhor Jesus, eu peço agora por meio do Teu Espírito, entre nessa família pela porta deste coração e comece a restaurar agora intimidades, relacionamentos, relações, família. Restaura aquilo que o inimigo está tentando destruir. Restaura os valores. Restaura os valores que os uniram. Restaura o perdão. Restaura a alegria. Restaura a felicidade. E a glória desta última casa seja maior do que a da primeira. De forma que tudo o que aconteceu nessa família, nesse casamento, seja colocado para trás. De facto, Deus, no mar do esquecimento. E eu queria o nome de Jesus nesta manhã, numa manhã de um dia profético, 2 de 2 de 2020. Eu te peço de forma profética, Deus, faça a coisa acontecer. Abra um tempo novo. Construa uma nova história.
quebra a corrente, destrua a fechadura. Arranca espíritos familiares que destruíram. E que a paz sopre nesta casa. Influencia o comportamento, influencia a atitude. E que hoje essa palavra e esse vento traga reconciliação e o amor nesta família. Em o nome de Jesus. Amém. Exalta o Senhor com uma salva de palmas. Tenha a bondade de tomar o seu assento.